Milionário caiu da escada e só a faxineira correu para ajudar. O que ela fez depois chocou a todos. O som do impacto ecoou pelo corredor do 12º andar como um trovão seco. O corpo de Rodrigo Quintana rolou pelos degraus de mármore italiano, cada batida contra os degraus produzindo um som que faria qualquer coração parar. Seus braços tentaram inutilmente encontrar apoio, mas a gravidade foi implacável. Quando finalmente parou no patamar intermediário, entre o 12º e o 11º andar, o silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor que o barulho da queda. Foi Marina Furtado quem ouviu primeiro. Seus passos rápidos ecoaram pelo corredor vazio, enquanto largava o carrinho de limpeza, seu avental ainda úmido do trabalho que realizava momentos antes. O coração batia tão forte no peito que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Quando chegou ao topo da escadaria e olhou para baixo, viu o corpo imóvel do homem que todos no edifício conheciam apenas como o Senhor Quintana do 12º. Meu Deus, meu Deus! Marina desceu correndo, seus tênis gastos deslizando perigosamente nos degraus que ela mesma havia polido horas antes. Quando chegou até ele, suas mãos tremiam violentamente. Rodrigo estava consciente, mas seus olhos estavam vidrados de dor e choque. Ele tentou falar, mas apenas um gemido baixo saiu de seus lábios. Marina sabia que não deveria movê-lo. Tinha aprendido isso num curso básico de primeiros socorros que fizera anos atrás na igreja do bairro. Mas também sabia que não podia deixá-lo ali sozinho. Tirou o celular velho do bolso com mãos trêmulas e discou para a emergência. Alô? Preciso de uma ambulância urgente. Um homem caiu da escada. Está consciente, mas não consegue se mover. Edifício Mirante das Acácias, Rua Barão de Campinas, 1847, Vila Mariana. Sua voz saía entrecortada, mas firme. Enquanto esperava, Marina tirou o casaco fino que usava por baixo do avental e cobriu Rodrigo com cuidado. O homem a olhou e, naquele momento, algo mudou em seus olhos. Não era mais o olhar distante e superior que ele costumava lançar quando cruzava com os funcionários nos corredores. Era o olhar de alguém vulnerável, assustado, humano. Vai ficar tudo bem, Marina sussurrou, segurando a mão dele com delicadeza. A ambulância já está vindo. Não se mexa, ok? Só respire devagar. Foi nesse momento que outras pessoas começaram a aparecer. Primeiro foi seu Geraldo, o porteiro do turno da tarde, ofegante depois de subir quase 12 andares de escada. Depois vieram alguns moradores, curiosos com a movimentação. Mas ninguém se aproximou. Ficaram todos em volta, olhando, comentando em voz baixa, mas foi Marina quem permaneceu ali, segurando a mão de Rodrigo, enxugando o suor da testa dele com a manga da própria blusa. Rodrigo Quintana tinha 46 anos e havia construído sua fortuna do zero. Ou pelo menos, era isso que todos pensavam. Ninguém sabia realmente de onde vinha seu dinheiro, apenas que ele tinha muito. Morava sozinho no apartamento luxuoso do 12º andar há 3 anos, desde que se mudara de Porto Alegre para São Paulo. Alto, cabelos grisalhos bem cortados, olhos castanhos que raramente encontravam os olhares alheios, Rodrigo era conhecido por sua frieza calculada e por nunca demonstrar qualquer tipo de gentileza aos funcionários do prédio, como ele chamava todos que trabalhavam ali. Marina Furtado, por outro lado, conhecia cada canto daquele edifício. Aos 34 anos, tinha 2 filhos para criar sozinha depois que o marido a deixou há 5 anos, levando consigo todas as economias do casal e a caminhonete velha que ela havia herdado do pai. Trabalhava das 6 da manhã às 3 da tarde como faxineira no Mirante das Acácias e das 4 às 9 da noite fazia faxinas em casas particulares. Nos fins de semana, quando conseguia, aceitava trabalhos extras. Seus filhos, Lucas de 11 anos e Beatriz de 8, ficavam aos cuidados da mãe dela, Dona Conceição,
uma senhora de 70 anos que morava com eles num apartamento minúsculo em Itaquera. A ambulância chegou 14 minutos depois. Os paramédicos subiram rapidamente com a maca e o equipamento. Marina se afastou para dar espaço, mas seus olhos permaneceram fixos em Rodrigo enquanto os profissionais o examinavam e imobilizavam sua coluna e o preparavam para o transporte. "Quem é a responsável?" perguntou um dos paramédicos, um homem de uns 30 anos com o nome Felipe bordado no uniforme. Eu encontrei ele", Marina respondeu, a voz ainda tremendo. "Você vai acompanhar no hospital?" Marina olhou para Rodrigo, que também olhava para ela. Havia algo naquele olhar, uma súplica silenciosa, que ela não conseguia ignorar. Eu tenho que trabalhar. Por favor." A voz de Rodrigo saiu fraca, rouca, mas clara o suficiente para todos ouvirem. "Por favor, venha comigo." Marina olhou para seu Geraldo, que fez um gesto com a cabeça. "Vai, Marina. Eu cubro aqui por você." E foi assim que Marina Furtado entrou naquela ambulância, segurando a mão de um homem que ela mal conhecia. Um homem que nunca havia dirigido uma palavra gentil a ela. Um homem cuja vida estava, naquele momento, dependendo da bondade de uma estranha. O Hospital Einstein, na região dos Jardins, estava movimentado naquela tarde de quinta-feira. Marina nunca havia entrado num lugar tão luxuoso. Os corredores eram amplos e limpos. O cheiro era de antisséptico misturado com algo que ela não conseguia identificar. Talvez perfume caro das pessoas que transitavam por ali. Ela seguiu a maca de Rodrigo até a sala de emergência, onde uma equipe médica já os esperava. "Senhora, a senhora é esposa do paciente?" perguntou uma enfermeira de cabelos presos num coque perfeito. "Não, eu trabalho no prédio onde ele mora. Eu o encontrei." "Entendo. Vamos precisar de informações dele. A senhora sabe algo? Alguém da família que possamos contatar?" Marina balançou a cabeça. "Eu não sei nada sobre ele. Desculpe." A enfermeira suspirou e entrou na sala de atendimento. Marina ficou ali, no corredor, sentada numa cadeira de plástico azul, as mãos ainda tremendo. Olhou para o relógio. 3h20 da tarde. Ela deveria estar saindo do trabalho em 10 minutos para pegar o ônibus até a casa da dona Silvana, onde fazia limpeza 3 vezes por semana. Pegou o celular e ligou para a cliente. "Dona Silvana, é a Marina. Olha, aconteceu uma emergência aqui no trabalho e eu não vou conseguir ir hoje. Desculpa mesmo, pode descontar do pagamento do mês se quiser." Do outro lado da linha, Dona Silvana bufou irritada. "Marina, você sabe que hoje eu tenho jantar aqui em casa. A casa precisa estar impecável." "Eu sei, Dona Silvana, me desculpe mesmo. Foi uma emergência médica, não teve como." Tá bom, mas amanhã você vem mais cedo para compensar." "Sim, senhora. Obrigada pela compreensão." Marina desligou e encostou a cabeça na parede fria. Por que tinha vindo? Rodrigo Quintana tinha dinheiro suficiente para contratar 20 pessoas para cuidar dele. Ele não precisava dela. Mas quando ele pediu, quando seus olhos a encontraram naquela escadaria, Marina viu algo que a fez esquecer de todas as vezes que ele passou por ela sem um bom dia. De todas as vezes que ele reclamou do barulho do aspirador de pó. De todas as vezes que a tratou como se fosse invisível. Ela viu medo e solidão. Passou-se quase 1 hora antes que um médico saísse da sala de emergência. Era um homem de uns 50 anos, óculos de armação prateada, jaleco impecável. "Você é familiar do senhor Rodrigo Quintana?" "Não, doutor. Eu trabalho no prédio onde ele mora. Eu o encontrei depois da queda." O médico assentiu. "Entendo. Bom, ele teve muita sorte. Nada quebrado, mas tem várias contusões sérias e um trauma na coluna. Vamos fazer alguns exames de imagem para ter certeza de que não há lesões internas graves. Ele está pedindo para falar com você." "Comigo?" Marina se levantou rapidamente. "Sim, pode entrar, mas seja breve." Marina entrou na sala e quase não reconheceu Rodrigo.
Ele estava conectado a vários aparelhos, o rosto mais pálido do que ela lembrava, mas seus olhos estavam alertas. Você ficou, ele disse, a voz ainda fraca. Sim, achei que... Não sei, achei que você poderia precisar de alguém. Rodrigo fechou os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, havia lágrimas neles. Não tem ninguém. Não tem uma pessoa sequer no mundo que eu possa ligar agora. Marina sentiu um aperto no peito. Todo mundo tem alguém, Sr. Quintana. Não me chame assim, meu nome é Rodrigo. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. E você está errada. Eu tenho dinheiro, tenho contas bancárias, tenho apartamentos e carros e ações. Mas não tenho uma pessoa. Construí isso tudo e não tenho ninguém. Marina não soube o que dizer. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da maca. Quando eu estava caindo, Rodrigo continuou, sabe o que passou pela minha cabeça? Não foi arrependimento por negócios mal feitos ou oportunidades perdidas. Foi que ia morrer sozinho e ninguém iria sentir minha falta. Ninguém iria chorar por mim. Você não vai morrer, Marina disse suavemente. Mas é verdade, não é? Se eu tivesse morrido hoje, quem viria ao meu funeral? Meu advogado? Meu contador? Pessoas pagas para estarem lá? Marina pegou a mão dele, assim como havia feito na escada. Eu teria ido. Rodrigo a olhou surpreso. Porque eu nunca fui gentil com você, nunca nem soube seu nome até hoje, quando os paramédicos perguntaram. Marina, meu nome é Marina Furtado. Marina! Ele repetiu como se estivesse provando o nome. Por que você ficou, Marina? Porque ninguém merece ficar sozinho quando está assustado. E por que... Ela hesitou. Porque eu acredito que as pessoas são mais do que o pior que elas mostram. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Você tem filhos? 2, Lucas e Beatriz. E marido? Não mais, ele foi embora há 5 anos. Então você cria 2 filhos sozinha com salário de faxineira? Marina assentiu, não se sentindo ofendida pela pergunta direta. E ainda assim, você perdeu um trabalho hoje para ficar aqui comigo. Eu não perdi, só vou ter que compensar amanhã. Rodrigo fechou os olhos novamente. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Eu não mereço sua bondade. Todo mundo merece bondade, Rodrigo. O problema é que a gente esquece de ser gentil. A vida fica tão corrida, tão pesada, que a gente esquece que um pouquinho de gentileza pode mudar tudo. Naquele momento, o médico entrou novamente. Senhor Quintana, vamos levá-lo para fazer os exames. A senhora pode esperar na sala de espera. Marina soltou a mão de Rodrigo e se levantou. Quando estava prestes a sair, ele a chamou. Marina! Sim? Obrigado. Foi a primeira vez que Marina ouviu aquela palavra sair da boca dele. As horas seguintes se arrastaram. Marina ligou para a mãe, explicou a situação, garantiu que chegaria em casa para jantar com as crianças. Dona Conceição, como sempre, foi compreensiva. Você fez a coisa certa, minha filha. Deus vê essas coisas. Marina não era religiosa. Não da forma que a mãe era, mas havia algo reconfortante naquelas palavras simples. Às 7 da noite, quando Marina estava prestes a ir embora, a enfermeira do coque perfeito veio até ela. O senhor Quintana pediu para falar com você antes de ir para o quarto. Os exames não mostraram nada grave, graças a Deus. Ele vai ficar em observação por 2 dias. Marina seguiu a enfermeira até um quarto privativo no 5º andar. Era diferente de qualquer quarto de hospital que ela já tinha visto, mas parecia um quarto de hotel. Rodrigo estava deitado na cama, agora vestindo um pijama hospitalar. Vários travesseiros sustentando suas costas. Você ainda está aqui, ele disse, e havia gratidão genuína em sua voz. Eu ia embora agora, preciso ver meus filhos. Claro, claro. Marina, eu queria te pedir uma coisa. O quê? Você poderia... Isso vai soar estranho, mas você poderia voltar amanhã? Só para... Não sei, para conversar? Eu vou pagar pelo seu tempo, é claro. Marina franziu a testa.
Você não precisa me pagar para visitar você, mas você vai perder trabalho. Rodrigo, Marina interrompeu gentilmente. Se eu vier amanhã vai ser porque eu quero, não porque você está me pagando, mas eu não sei se posso. Tenho que trabalhar. E se eu falar com seu chefe, com a administração do prédio? Você não precisa fazer isso, mas eu quero. Por favor, Marina, eu preciso de alguém para conversar, alguém de verdade. Marina viu novamente aquele olhar vulnerável, aquela solidão profunda que emanava dele como ondas invisíveis. Tá bom. Eu venho amanhã depois do trabalho, por volta das 3:30. O rosto de Rodrigo se iluminou de uma forma que Marina não achava possível. Obrigado, sério, obrigado. Quando Marina finalmente saiu do hospital e pegou o ônibus lotado para Itaquera, já eram 8:30 da noite. Estava exausta, cada músculo do corpo doía, mas havia algo diferente nela. Algo que não conseguia nomear, mas que a fazia sentir que aquele tinha sido um dia importante. Em casa, Lucas e Beatriz a receberam com abraços apertados. Dona Conceição tinha feito arroz com feijão e ovo frito. A janta simples, mas gostosa que comiam quase todos os dias. Mãe, você ajudou a salvar um homem? Lucas perguntou com os olhos arregalados enquanto Marina contava sobre o dia. Eu não salvei ele, amor, só fiquei com ele até a ajuda chegar. Mas isso é salvar, mãe, Beatriz insistiu. A professora disse que salvar é ajudar quando alguém precisa. Marina sorriu e beijou a testa da filha. Então, talvez eu tenha salvado sim. Naquela noite, enquanto deitava na cama estreita que dividia com Beatriz, Lucas dormia no sofá da sala. Marina pensou em Rodrigo. Pensou em como era possível ter tanto dinheiro e ser tão sozinho. Pensou em como ela, que mal conseguia pagar o aluguel no fim do mês, tinha mais riqueza em amor do que ele teria em toda a sua vida. Na manhã seguinte, Marina acordou às 5 como sempre. Preparou o café, acordou as crianças, ajudou Beatriz a vestir o uniforme da escola, conferiu se Lucas tinha feito a lição de casa. Às 6 em ponto, estava no ponto de ônibus, junto com outras dezenas de trabalhadores que começavam o dia antes do sol nascer completamente. No Mirante das Acácias, a notícia da queda de Rodrigo já tinha se espalhado. Todos queriam saber detalhes, e Marina se viu respondendo as mesmas perguntas dezenas de vezes. Como foi que aconteceu? Ele estava muito machucado? É verdade que você foi no hospital com ele? Seu Geraldo a puxou de lado no intervalo do café. Marina, a administração quer falar com você. O coração de Marina acelerou. Será que ia ser demitida por ter saído mais cedo ontem? É sobre ontem? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. É sim, mas não se preocupe, não é nada ruim. Na sala da administração, um homem que Marina reconheceu como o síndico do prédio a esperava. Seu nome era Paulo Henrique Machado, um senhor de uns 60 anos, sempre muito sério. Marina, sente-se, por favor. Ela se sentou na ponta da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo. Recebi uma ligação muito interessante hoje de manhã, do Sr. Quintana, lá do hospital. Marina esperou, sem saber o que dizer. Ele me pediu para liberar você do trabalho hoje à tarde para visitá-lo. Disse que foi você quem o encontrou e prestou os primeiros socorros. Sim, senhor, eu encontrei ele na escada e liguei para a ambulância. Ele foi muito enfático ao dizer que você salvou a vida dele. Paulo Henrique se inclinou para frente. Marina, em 20 anos como síndico deste prédio, nunca vi o senhor Quintana demonstrar gratidão ou sequer reconhecer o trabalho de qualquer funcionário. O fato de ele ter ligado pessoalmente para mim, ainda do hospital, é surpreendente. Ele estava muito assustado ontem, senhor. Acho que a queda o fez pensar em muitas coisas. Aparentemente, sim. De qualquer forma, você está liberada para sair às 2 da tarde hoje. E Marina, ele fez uma pausa. Você fez algo muito especial ontem. Não apenas encontrou um morador ferido, mas ficou com ele, foi ao hospital, se importou. Isso diz muito sobre seu caráter. Marina sentiu as lágrimas picarem seus olhos.
Obrigada, Sr. Machado. Agradeça ao Sr. Quintana quando vê-lo. Ele também pediu para eu te dar isso. Paulo Henrique estendeu um envelope. Marina abriu com dedos trêmulos. Dentro havia R$ 1.000 em notas de 50. Eu não posso aceitar isso, ela disse imediatamente, tentando devolver o envelope. Ele disse que você ia dizer isso e me pediu para insistir. Disse que foi o dinheiro que você perdeu ontem por não ir trabalhar na casa da outra pessoa. Considerou justo compensar. Marina olhou para o dinheiro. R$ 1.000. Era mais do que ela ganhava em 2 semanas de trabalho. Com aquilo, poderia comprar sapatos novos para Lucas, que estava há meses usando tênis com o solado colando. Poderia comprar o livro que Beatriz tanto queria para o aniversário. Poderia até pagar o dentista que ela vinha adiando há meses. Senhor Machado, ela disse devagar, por favor, diga ao Sr. Quintana que eu agradeço muito, mas que eu não fiz aquilo por dinheiro. Eu sei disso. Ele também sabe. Por isso mesmo que quer que você aceite. Não é pagamento, Marina. É gratidão. Marina guardou o envelope na bolsa, ainda sentindo-se estranha sobre isso, mas sabendo que recusar seria ofender. Às 2 da tarde, depois de pegar 2 ônibus e gastar quase 1 hora no trânsito, Marina estava novamente no Hospital Einstein. Desta vez, conhecia o caminho até o 5º andar. Quando entrou no quarto, encontrou Rodrigo sentado numa poltrona ao lado da cama, lendo um livro. Ele levantou os olhos quando ela entrou e um sorriso genuíno, se formou em seu rosto. Você veio. Eu disse que viria. Marina entrou e puxou uma cadeira. Como você está se sentindo? Dolorido, mas vivo. Os médicos disseram que tive muita sorte, poderia ter quebrado a coluna. O que aconteceu? Como você caiu? Rodrigo ficou em silêncio por um momento, olhando para as mãos. Eu estava com pressa, sempre estou com pressa. Tinha uma ligação importante e estava descendo as escadas, olhando para o celular. Tropecei no próprio pé. Você não usa o elevador? Não, tenho. Tinha uma coisa com elevadores. Claustrofobia, acho. Sempre usei as escadas, mas sempre correndo, sempre com pressa para o próximo compromisso, a próxima reunião, o próximo negócio. E agora? Agora estou aqui, sem poder correr para lugar nenhum. E sabe de uma coisa? É a primeira vez em anos que eu realmente parei para pensar. Pensar sobre o quê? Rodrigo a olhou diretamente. Sobre como eu desperdicei minha vida. Marina não disse nada, deixando-o continuar no seu próprio ritmo. Eu nasci em Pelotas, Rio Grande do Sul. Família pobre, pai trabalhava numa fábrica de conservas, mãe era costureira. Eu era o mais velho de 4 irmãos. Desde cedo, tudo o que eu queria era sair daquela vida. Não queria ser como meu pai, trabalhando até os ossos e morrendo aos 57 anos de um infarto sem nunca ter tido nada. Então você foi atrás do sucesso. Fui. Estudei até a madrugada todos os dias do colegial. Passei em economia na Federal do Rio Grande. Me formei no topo da turma. Consegui um emprego num banco em Porto Alegre. Trabalhava 60, 70 horas por semana. Subia rápido, ganhava bem. Mas nunca era suficiente. Você sempre queria mais. Sempre. E no processo, eu deixei todo mundo para trás. Minha mãe morreu quando eu tinha 30 anos. Eu não fui ao velório porque tinha uma reunião importante com investidores. Meus irmãos me ligaram, imploraram para eu ir, mas eu disse que não podia, que ela entenderia. Marina sentiu um aperto no peito. Rodrigo. Depois disso, meus irmãos cortaram contato comigo. Tentaram algumas vezes, mas eu sempre estava ocupado demais. Sempre tinha algo mais importante, até que pararam de tentar. Sua voz quebrou levemente. Faz 14 anos que não falo com nenhum deles. Não sei nem se ainda moram em Pelotas. Não sei se estão vivos ou mortos. Você pode tentar entrar em contato agora. Pode ser tarde demais. Ou pode não ser. Rodrigo passou a mão pelo cabelo. Um gesto de frustração. E não foram só eles. Tive uma namorada na época da faculdade, Camila. Era a mulher mais incrível que já conheci. Inteligente,
engraçada, bondosa, me amava de verdade. Mas eu era tão focado na carreira que nunca tinha tempo para ela. Ela ficou 6 anos esperando eu pedir ela em casamento, esperando eu fazer dela uma prioridade, até que um dia ela simplesmente disse que não podia mais, que não queria competir com o trabalho pela atenção de alguém. E você a deixou ir. Deixei. Achei que não precisava dela, achei que o sucesso seria suficiente, e foi assim com todo mundo. Amigos que tentaram manter contato, mas eu sempre cancelava os encontros. Colegas de trabalho que queriam amizade, mas eu mantinha tudo estritamente profissional. Construí muros tão altos ao meu redor que agora não consigo mais derrubá-los. Marina ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Rodrigo, por que você está me contando tudo isso? Porque você é a primeira pessoa em anos que foi gentil comigo sem querer nada em troca. Porque quando eu estava naquela escada, quebrado e com dor, você segurou minha mão e me disse que ia ficar tudo bem. E por quê? Porque eu preciso dizer isso para alguém. Preciso admitir o que fiz da minha vida. O que você fez foi sobreviver, Marina disse suavemente. Você teve medo de acabar como seu pai e fez tudo para evitar isso. Mas no processo, acabou perdendo outras coisas importantes. Perdi tudo o que importa. Você ainda está vivo, Rodrigo. Ainda pode mudar. Ainda pode buscar seus irmãos. Ainda pode tentar reconectar com pessoas. Nunca é tarde demais para isso. Você realmente acredita nisso? Eu acredito. Olha, eu não tenho dinheiro. Moro num apartamento minúsculo em Itaquera com minha mãe e meus 2 filhos. Trabalho 2 empregos e ainda assim mal consigo pagar as contas no fim do mês. Mas sabe o que eu tenho? Eu tenho amor. Tenho meus filhos que me abraçam todo dia, quando eu chego em casa. Tenho minha mãe que cuida das crianças e faz comida gostosa. Tenho amigas do trabalho que riem comigo nos intervalos. Isso vale mais do que qualquer coisa. Rodrigo a olhou com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Você é uma pessoa incrível, Marina. Eu sou uma pessoa comum que aprendeu que a vida não é sobre ter muito, mas sobre amar muito. Me ensina isso? Ensinar o quê? Como fazer isso? Como ser humano de novo? Marina sorriu. Isso ninguém ensina, Rodrigo, mas posso te mostrar como eu vivo, se você quiser. Eu quero. Quando eu sair daqui, quando puder andar direito de novo, eu quero que você me mostre como é sua vida. Quero conhecer seus filhos, sua mãe. Quero entender como você consegue ser tão feliz com tão pouco. Não é pouco, Rodrigo, é tudo. Eles conversaram por mais 2 horas. Marina contou sobre Lucas e Beatriz, sobre como o menino queria ser jogador de futebol e a menina sonhava em ser professora. Contou sobre Dona Conceição, que tinha artrite, mas ainda insistia em cozinhar para todos. Contou sobre seu ex-marido, Júlio, que prometeu o mundo e entregou apenas desilusões. Rodrigo, por sua vez, contou mais sobre sua infância em Pelotas, sobre o pai severo, mas trabalhador, sobre a mãe que sempre acreditou nele. Contou sobre os irmãos, Ricardo, Roberto e Renata, e as brincadeiras de infância que agora pareciam pertencer a outra vida. Quando Marina finalmente saiu do hospital às 5:30 da tarde, prometeu voltar no dia seguinte. E voltou. E voltou de novo no dia seguinte àquele. Durante os 2 dias que Rodrigo ficou internado, Marina se tornou sua única visitante. Eles conversavam sobre tudo e nada, sobre a vida, sobre arrependimentos, sobre esperanças. E lentamente, Marina via algo mudando em Rodrigo. Os olhos dele, antes sempre distantes e frios, começavam a se aquecer. O sorriso, antes inexistente, começava a aparecer com mais frequência. No 3º dia, quando Rodrigo recebeu alta, Marina estava lá para buscá-lo. Ele insistiu em pegar um táxi para levá-la em casa, em Itaquera, mesmo ela protestando que era muito longe. Marina, você passou 3 dias vindo até aqui me visitar. É o mínimo que posso fazer. Durante o trajeto,
Rodrigo olhava pela janela do táxi, observando a cidade com outros olhos. As ruas movimentadas, os vendedores ambulantes, as pessoas correndo de um lado para outro, tudo parecia diferente agora. Mais real, mais vívido. Quando chegaram em Itaquera, ao prédio simples de 4 andares onde Marina morava, ela hesitou. Rodrigo, minha casa é muito simples. Não é como... Marina, por favor, eu quero conhecer sua família, se você me deixar. Marina assentiu e o guiou até o 3º andar. O apartamento tinha 2 quartos minúsculos, uma sala que era ao mesmo tempo cozinha, um banheiro pequeno. Mas estava limpo e organizado, com fotos das crianças nas paredes e um sofá velho, mas bem cuidado. Dona Conceição estava fazendo o jantar quando eles entraram. A senhora olhou para Rodrigo com surpresa. Mãe, esse é o Rodrigo, o homem que caiu no prédio. Ah, sim, Marina contou tudo. Como o senhor está, meu filho? Estou melhor, Dona Conceição. Obrigado por perguntar. Vai jantar com a gente? Não é nada muito, só arroz, feijão e frango frito, mas tem de sobra. Rodrigo olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. Eu adoraria. Lucas e Beatriz chegaram pouco depois correndo da escola. Quando viram o estranho na sala, pararam abruptamente. Crianças, esse é o Rodrigo. Lembram que eu contei sobre o homem que caiu no prédio? Você é o milionário! Lucas exclamou, os olhos arregalados. Rodrigo riu, e foi uma risada genuína. Sou sim, e você deve ser o Lucas. Como você sabe meu nome? Sua mãe falou muito sobre você. Disse que você quer ser jogador de futebol. Quero! Vou jogar no Corinthians. Vai mesmo? Rodrigo sorriu. E você é a Beatriz, né? A menina assentiu timidamente. Sua mãe disse que você quer ser professora. Quero ensinar crianças a ler. Beatriz disse baixinho. Que lindo! O mundo precisa de mais professoras como você. O jantar foi simples, mas caloroso. Dona Conceição insistiu em servir Rodrigo primeiro, enchendo seu prato generosamente. Lucas não parou de falar sobre futebol, mostrando suas figurinhas e contando sobre o time da escola. Beatriz, mais tímida, eventualmente se aqueceu e começou a contar sobre seus livros favoritos. Marina observava tudo com um sorriso no rosto. Via Rodrigo rindo, fazendo perguntas, genuinamente interessado nas histórias das crianças. Esse não era o homem frio e distante do 12º andar. Era alguém diferente, ou talvez alguém que ele tinha esquecido que era. Depois do jantar, Rodrigo ajudou a lavar a louça, insistindo quando Marina tentou dissuadi-lo. Ainda estou dolorido, mas minhas mãos funcionam perfeitamente. Quando as crianças foram dormir e Dona Conceição se retirou para seu quarto, Marina e Rodrigo ficaram sentados no sofá da sala, conversando baixo para não acordar Lucas, que dormia ali mesmo. Obrigado por hoje, Rodrigo disse. Fazia anos que eu não me sentia tão em casa. Você é bem-vindo aqui sempre que quiser. Marina, eu queria te pedir uma coisa. E se você disser não, eu vou entender completamente. O que é? Eu quero fazer algo por você e sua família. Não como pagamento pela sua bondade, mas porque eu quero fazer parte da mudança que estou tentando fazer em mim mesmo. Rodrigo, você não precisa. Eu sei que não preciso, mas eu quero. E antes que você diga não, me escuta. Lucas precisa de um tutor de matemática. Você me contou que ele está com dificuldade. Beatriz precisa de óculos, você mencionou isso também. E Dona Conceição precisa de uma consulta com um reumatologista para a artrite dela. Rodrigo, isso tudo custa muito dinheiro. E eu tenho muito dinheiro, Marina. Dinheiro que não me fez feliz nenhuma vez. Deixa eu usar esse dinheiro para algo que realmente importa, para ajudar pessoas que importam. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Por quê? Por que você quer fazer isso?
Porque em 3 dias você e sua família me mostraram mais amor e aceitação do que eu recebi nos últimos 20 anos. Porque quando eu estava naquela escada, achando que ia morrer, você segurou minha mão. Porque você me tratou como um ser humano, não como um símbolo de sucesso ou uma conta bancária. Tá bom, Marina disse suavemente, mas com uma condição. Qual? Que você continue vindo aqui. Que você se torne parte da nossa família de verdade. Não quero sua ajuda como um ato de caridade única. Quero que você seja nosso amigo. Rodrigo pegou a mão de Marina, assim como ela havia pegado a dele na escada. Eu adoraria ser parte da sua família. E foi assim que começou uma amizade improvável, mas profunda. Rodrigo se tornou presença constante na vida da família Furtado. Aparecia para jantar pelo menos 2 vezes por semana, sempre trazendo alguma coisa. Frutas, pão fresco da padaria cara da Vila Mariana, chocolates para as crianças. Contratou um tutor particular para Lucas, um jovem estudante de engenharia que tinha paciência infinita com o menino. As notas de matemática de Lucas melhoraram drasticamente. Marcou uma consulta com o melhor oftalmologista de São Paulo para Beatriz, que finalmente ganhou os óculos de que precisava. O mundo ficou mais nítido para a menina, e ela não parava de apontar coisas que conseguia ver claramente agora. Para a dona Conceição, além da consulta com o reumatologista, Rodrigo contratou uma fisioterapeuta que vinha ao apartamento 3 vezes por semana. A senhora ainda tinha artrite, mas a dor diminuiu significativamente. Marina, inicialmente relutante em aceitar qualquer ajuda, acabou cedendo quando percebeu que isso realmente fazia Rodrigo feliz. Mas ela estabeleceu limites claros, nada de grandes gastos, nada de presentes extravagantes. Apenas ajuda com as necessidades básicas. Mas o que Rodrigo recebia em troca era infinitamente mais valioso. Ele estava aprendendo a ser humano novamente. Aprendeu a sentar no chão para jogar futebol de botão com Lucas. Aprendeu a ter paciência para ajudar Beatriz com a lição de casa. Aprendeu a ouvir as histórias longas de Dona Conceição sobre os tempos antigos, sobre como era São Paulo quando ela chegou do interior, jovem e cheia de sonhos. E com Marina, Rodrigo desenvolveu uma amizade que ele nunca havia experimentado antes. Ela não tinha medo de ser honesta com ele, de apontar quando ele estava sendo distante ou frio demais. Mas também o encorajava, acreditava nele, via o potencial de bondade que ele havia enterrado sob camadas de cinismo e ambição. 2 meses depois da queda, Rodrigo fez algo que nunca imaginou que teria coragem de fazer. Ligou para seus irmãos em Pelotas. Foi Marina quem o encorajou. Eles estavam no apartamento dela, tomando café depois do jantar, quando o assunto surgiu. Você já pensou em procurar eles? Marina perguntou. Penso nisso todos os dias, mas tenho medo. Medo do quê? De que eles me odeiem, de que seja tarde demais. Rodrigo, o pior que pode acontecer é eles não quererem falar com você, mas você não vai saber se não tentar. E se eles me rejeitarem? Então pelo menos você tentou, e talvez isso seja o início de algo. Talvez não agora, mas no futuro. Rodrigo pensou sobre isso por dias, até que uma noite, sentado em seu apartamento vazio, no 12º andar, ele pegou o telefone e discou o número que um investigador particular havia conseguido para ele. O número de Ricardo, seu irmão mais novo. O telefone tocou 4 vezes antes que alguém atendesse. Alô? A voz era familiar, mas mais velha, mais cansada. Ricardo, é o Rodrigo. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Rodrigo. A voz estava cheia de descrença. Sim, eu sei que faz muito tempo. Eu sei que provavelmente você não quer falar comigo. Mas eu precisava ligar. Depois de 14 anos? 14 anos, Rodrigo. Eu sei e eu sinto muito.
Eu não tenho desculpa para ter cortado o contato assim. Eu estava tão focado no trabalho, tão obcecado em ter sucesso, que esqueci de tudo que realmente importava. Você perdeu o funeral da mãe, da sua própria mãe, Rodrigo. Eu sei. E isso me persegue todos os dias. Foi o maior erro da minha vida. Por que está ligando agora? Depois de tanto tempo? Rodrigo respirou fundo. Porque eu caí de uma escada 2 meses atrás. Quase morri. E quando estava caindo, a única coisa que passei pela minha cabeça foi que ia morrer sozinho, sem ter ninguém no mundo que se importasse. E eu percebi que construí uma vida vazia. Tenho dinheiro, tenho sucesso, mas não tenho família, não tenho amor. E eu queria tentar mudar isso, se vocês me deixarem. Outro silêncio. Então, a voz de Ricardo mais suave agora. Você está bem? Da queda? Estou, tive sorte, mas me fez pensar em muita coisa. O que você quer, Rodrigo? Eu queria conhecer vocês de novo, conhecer seus filhos, se você tiver, conhecer Roberto e Renata. Queria ser irmão de vocês de novo, se for possível. Isso não vai ser fácil. Você nos machucou muito. Eu sei, e eu vou passar o resto da vida tentando compensar isso, se vocês me derem uma chance. Ricardo suspirou. Vou falar com Roberto e Renata. Vou ver o que eles acham, mas não prometo nada, Rodrigo. Eu entendo. É mais do que eu mereço. Te ligo na semana que vem. Obrigado, Ricardo. Sério, obrigado por pelo menos me ouvir. Quando desligou, Rodrigo se pegou chorando. Não era uma tristeza desesperada, mas um choro de alívio, de esperança. Ele tinha dado o primeiro passo. Uma semana depois, Ricardo ligou de volta. Roberto e Renata concordaram em falar com você. Não presencialmente ainda, mas por videochamada. Você toparia isso? Toparia qualquer coisa. A videochamada foi marcada para sábado à tarde. Rodrigo estava nervoso como nunca estivera antes de nenhuma reunião de negócios. Marina tinha oferecido estar lá com ele, mas ele recusou gentilmente. Isso é algo que eu preciso fazer sozinho. Quando a chamada conectou, Rodrigo viu os 3 rostos dos irmãos na tela. Ricardo, aos 43 anos, tinha o cabelo já grisalho e rugas ao redor dos olhos. Roberto, 41, estava mais gordo do que Rodrigo lembrava, mas tinha o mesmo sorriso torto. Renata, 38, era a que mais mudara. A menina de tranças tinha se tornado uma mulher elegante, com cabelos curtos e óculos modernos. Oi, Rodrigo disse, a voz falhando um pouco. Vocês estão bem? Foi Renata quem falou primeiro. Estamos, Rodrigo. E você? Eles conversaram por quase 3 horas. No início, foi tenso, cheio de pausas desconfortáveis. Mas, gradualmente, as barreiras começaram a cair. Rodrigo contou sobre sua vida em São Paulo, sobre o trabalho, sobre a queda, sobre Marina e a família dela. Seus irmãos, por sua vez, contaram sobre suas vidas. Ricardo era contador, casado, com 3 filhos. Roberto trabalhava como gerente de uma concessionária de carros, divorciado, com 2 filhos adolescentes. Renata era professora de história no ensino médio, casada com uma mulher chamada Juliana, sem filhos, mas com 2 cachorros que ela amava como se fossem. Vocês construíram vidas bonitas, Rodrigo disse, e havia genuína admiração em sua voz. Não temos muito dinheiro, Roberto disse. Não como você. Mas vocês têm família, têm amor, têm uns aos outros. Isso vale mais do que qualquer dinheiro. Renata o olhou com atenção. Você realmente mudou, não foi? Estou tentando. Não sei se estou conseguindo, mas estou tentando. O que te fez mudar? Ela perguntou. Uma faxineira gentil que segurou minha mão quando eu estava com medo. E me mostrou que ser rico não é sobre ter dinheiro, mas sobre ter amor. No final da chamada, concordaram em manter contato regular. Ligações semanais, para começar. E talvez, no futuro, uma visita pessoal. Quando Rodrigo contou para Marina sobre a conversa, ela o abraçou forte. Estou orgulhosa de você.
Ainda tem um longo caminho pela frente, mas você deu o primeiro passo e isso é o que importa. Os meses seguintes foram de transformação para Rodrigo. Ele começou a fazer terapia, algo que sempre havia ridicularizado como perda de tempo. Mas a terapeuta, doutora Flávia Cardoso, uma mulher de 50 anos com décadas de experiência, o ajudou a entender de onde vinham seus padrões de comportamento. Você estava com tanto medo de acabar como seu pai, pobre e sem oportunidades, que foi para o extremo oposto, ela explicou numa sessão. Mas no processo se tornou pobre de uma forma diferente, pobre de conexões humanas, de amor, de propósito além do financeiro. E como eu equilibro isso? Rodrigo perguntou. Você já começou, reconectando com seus irmãos, fazendo amizades verdadeiras com Marina e a família dela. Mas também precisa encontrar propósito no seu trabalho. Não trabalhar só por dinheiro, mas por algo maior. Isso levou Rodrigo a repensar completamente sua carreira. Ele era consultor financeiro para empresas, ajudando-as a maximizar lucros. Mas agora, isso parecia vazio. Conversou com Marina sobre isso. O que você gostaria de fazer? Ela perguntou. Não sei. Só sei que quero fazer algo que realmente ajude pessoas. Você já está ajudando. Está ajudando minha família. Mas isso é individual. Eu quero fazer algo maior. Foi Dona Conceição quem deu a ideia. Por que você não usa todo esse conhecimento de dinheiro para ajudar pessoas como a gente? Gente que não sabe como economizar, como investir, como sair das dívidas? Rodrigo olhou para a senhora idosa com surpresa. Consultoria financeira para pessoas de baixa renda? Por que não? Vocês ricos têm seus consultores, mas a gente que mais precisa de ajuda não tem acesso a isso. A ideia começou a germinar na mente de Rodrigo. Nas semanas seguintes, ele pesquisou, planejou, conversou com outros profissionais da área e, finalmente, 3 meses depois da sugestão de Dona Conceição, lançou um projeto. Consultoria financeira gratuita para famílias de baixa renda. Começou pequeno, atendendo 10 famílias por mês, ensinando sobre orçamento familiar, como sair de dívidas, como começar a poupar mesmo com pouco dinheiro. Mas a demanda foi tão grande que em 6 meses ele teve que contratar outros consultores para ajudar. Marina via tudo isso com admiração. O homem frio do 12º andar tinha se transformado em alguém completamente diferente. Ele ainda era rico, ainda tinha sucesso profissional, mas agora havia propósito em tudo que fazia. 1 ano depois da queda, Rodrigo organizou um churrasco no terraço do Mirante das Acácias. Convidou seus irmãos e suas famílias de Pelotas, Marina e toda a família dela, os funcionários do prédio que haviam sido gentis durante sua recuperação e até alguns dos clientes do seu projeto de consultoria gratuita. Foi a primeira vez que seus irmãos vieram a São Paulo desde o funeral da mãe, 14 anos atrás. Rodrigo estava nervoso, mas quando os viu saindo do táxi, quando Ricardo o abraçou apertado, quando Renata chorou no seu ombro, quando Roberto deu tapinhas nas suas costas, ele soube que tinha feito a coisa certa. As crianças dos irmãos se misturaram com Lucas e Beatriz, correndo pelo terraço, rindo alto. Dona Conceição conversava animadamente com a esposa de Ricardo, trocando receitas. Os funcionários do prédio, inicialmente tímidos, foram se soltando com a comida e a música. Marina observava tudo de um canto, um sorriso no rosto. Rodrigo veio até ela. R$1 pelos seus pensamentos, ele disse. Estava pensando em como as coisas mudaram, em como você mudou. Eu não teria mudado se não fosse você. Não foi eu, Rodrigo. Foi você quem escolheu mudar. Eu só segurei sua mão. E às vezes é exatamente disso que a gente precisa. Alguém para segurar nossa mão quando estamos com medo. Você ainda tem medo? Às vezes. Medo de que isso tudo seja temporário, que eu volte a ser quem era antes. Mas aí eu olho ao redor, vejo meus irmãos rindo, vejo seus filhos brincando, vejo você sorrindo e eu lembro por que mudei. E por que foi?
Porque eu estava morto por dentro. Eu tinha tudo e não tinha nada. E você me mostrou que ser rico não é sobre dinheiro, mas sobre amor, sobre conexões, sobre fazer parte de algo maior que você mesmo. Marina colocou a mão no braço dele. Você sabe que vai sempre ter uma família aqui, né? Comigo, com minha mãe, com as crianças. Você não está sozinho nunca mais. Eu sei. E isso é o maior presente que alguém já me deu. Naquela noite, depois que todos foram embora, Rodrigo ficou sozinho no terraço, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. São Paulo, a cidade que ele tinha conquistado, mas nunca realmente conhecido. Agora, ela parecia diferente. Não era mais apenas um lugar de negócios e oportunidades. Era um lugar cheio de pessoas, cada uma com suas histórias, suas lutas, seus sonhos. Ele pensou na Marina, na bondade dela, na forma como ela tinha segurado sua mão naquele dia terrível na escada. Como um simples gesto de humanidade tinha mudado completamente o curso da sua vida. Pensou em seus irmãos, na alegria genuína que sentiu ao tê-los de volta na vida. Nas sobrinhas e sobrinhos que mal conhecia, mas que agora estava ansioso para ver crescer. Pensou em Lucas e Beatriz, em como eles o tinham aceitado tão facilmente na vida deles, como o chamavam de tio Rodrigo agora. Em Dona Conceição, que o tratava como um filho, sempre se certificando de que ele tinha comido o suficiente. Pensou em todas as famílias que havia ajudado através do seu projeto, nas lágrimas de gratidão, nos abraços apertados, nas vidas que estavam mudando porque ele tinha decidido usar seus conhecimentos para o bem. E pela primeira vez em décadas, Rodrigo Quintana se sentiu verdadeiramente rico. Mas a vida, como sempre, tinha mais lições para ensinar. 6 meses depois do churrasco, Marina apareceu no apartamento de Rodrigo com uma notícia que ele não esperava. Eu consegui uma promoção, ela disse, mas havia hesitação na voz. Marina, isso é ótimo. Parabéns. Mas é em outro prédio, em Pinheiros. O coração de Rodrigo apertou. Você vai deixar o Mirante das Acácias? A gente precisa do dinheiro, Rodrigo. É R$ 300 a mais por mês. Isso faz diferença para nós. Eu sei. Só que... Você trabalha aqui há quanto tempo? 8 anos. E eu vou sentir sua falta. Marina sorriu. A gente ainda vai se ver. Não vai se livrar de mim tão fácil. Promete? Prometo. E ela manteve a promessa. Mesmo mudando de emprego, Marina continuou sendo presença constante na vida de Rodrigo. Os jantares no apartamento de Itaquera continuaram. As conversas longas sobre a vida continuaram. As risadas com as crianças continuaram. Mas algo mais estava mudando. Rodrigo começou a perceber que seus sentimentos por Marina estavam evoluindo. Não era mais apenas gratidão ou amizade, era algo mais profundo, mais complexo. Ele se pegava pensando nela durante o dia, sorrindo quando ela mandava mensagens, contando as horas até vê-la novamente. Foi Ricardo quem percebeu primeiro. Durante uma ligação de vídeo, ele perguntou: "Você está apaixonado por ela, não está?" "O quê?" "Não, a Marina é minha amiga." "Rodrigo, eu sou seu irmão. Eu te conheço. A forma como você fala dela, como seus olhos se iluminam quando menciona o nome dela. Você está apaixonado." Rodrigo ficou em silêncio, processando. Será que estava? Mas não podia ser. Marina era sua amiga, sua salvadora, mas eles vinham de mundos completamente diferentes. Ela nunca o veria como algo além de amigo. "E se eu estiver?" Ele finalmente admitiu. "Não faria diferença. Ela nunca me veria dessa forma." "Você já perguntou?" "Claro que não." "Então, como você sabe?" "Ricardo, eu sou 20 anos mais velho que ela. Eu sou um milionário que vive sozinho num apartamento de luxo. Ela é uma mãe solteira que trabalha 2 empregos para sustentar os filhos. A gente não poderia ser mais diferentes. E daí, amor não se importa com essas coisas. Mas eu me importo.
Eu não quero estragar a amizade que a gente tem. Ela significa muito para mim. Talvez signifique mais do que você imagina. A conversa ficou na cabeça de Rodrigo por semanas. Ele começou a prestar mais atenção em si mesmo, em como se sentia quando estava perto de Marina, e teve que admitir, Ricardo estava certo, ele estava apaixonado. Mas o que fazer com esse sentimento? Confessar arriscaria destruir a amizade mais importante que ele tinha. Não confessar significaria guardar para si um segredo que crescia a cada dia. Foi Dona Conceição quem finalmente o confrontou. Numa noite de jantar, depois que Marina tinha saído para buscar algo na padaria e as crianças estavam fazendo lição de casa nos quartos, a senhora idosa olhou diretamente para Rodrigo. Você está apaixonado pela minha filha? Não era uma pergunta. Dona Conceição, Não minta para mim, menino. Eu tenho 70 anos. Já vi amor o suficiente para reconhecer quando vejo. A forma como você olha para ela, como fica perto dela, como sempre pergunta sobre ela quando liga. Você está apaixonado. Rodrigo suspirou, derrotado. Estou, mas eu não posso fazer nada sobre isso. Por que não? Porque eu não quero perder a amizade dela. Porque nós somos muito diferentes. Porque ela merece alguém melhor do que eu. Dona Conceição riu, um som baixo e gentil. Rodrigo, você mudou sua vida inteira por causa da bondade dela. Você reconectou com sua família, começou a ajudar pessoas, se tornou um homem melhor. Se isso não é ser digno dela, eu não sei o que é. Mas e se ela não sentir o mesmo? E se ela sentir? Você nunca vai saber se não perguntar. E se eu destruir nossa amizade? Meu filho, se a amizade de vocês é forte como parece, ela vai sobreviver a isso. Seja honesto com ela. Marina merece saber a verdade. Rodrigo pensou sobre isso por dias. Até que, finalmente, numa noite de sábado, quando Marina estava sozinha no apartamento dele, ela tinha ido ajudá-lo a organizar alguns documentos do projeto, ele decidiu falar. Marina, eu preciso te contar uma coisa. O que foi? Ela perguntou, olhando para cima dos papéis. Isso é difícil de dizer, e você merece saber isso. Nos últimos meses, meus sentimentos por você mudaram. Você não é só minha amiga. Você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. E eu acho que estou apaixonado por você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina o olhou com olhos arregalados, a boca entreaberta em surpresa. Rodrigo sentiu o estômago afundar. Rodrigo, Não, deixa eu terminar. Eu sei que isso pode mudar tudo entre a gente. Eu sei que talvez você não sinta o mesmo, e tudo bem. Eu só precisava te dizer porque guardar isso estava me matando. Você me salvou, Marina. Não só naquele dia na escada, mas todos os dias desde então. Me mostrou como viver de novo. Como amar de novo, como ser humano de novo. E em algum momento eu me apaixonei por quem você é. Pela sua bondade, pela sua força, pela forma como você ama seus filhos, pela forma como você vê o mundo. Marina continuou em silêncio, processando. Rodrigo continuou, as palavras saindo numa torrente que ele não conseguia mais conter. Eu não espero que você sinta o mesmo. Eu sei que somos de mundos diferentes. Mas eu precisava ser honesto com você, porque você merece honestidade. E se isso significar que a gente não pode mais ser amigos, eu vou entender. Vai doer, mas eu vou entender. Marina finalmente encontrou sua voz. Rodrigo, você realmente acha que a gente é de mundos diferentes? Não somos. Talvez há 1 ano atrás a gente fosse, mas agora... Você janta na minha casa 3 vezes por semana. Você joga bola com meu filho. Você ajuda minha filha com a lição de casa. Você trata minha mãe como família. Você não é mais aquele homem frio do 12º andar. Você é só... Rodrigo. Meu amigo Rodrigo. E é só isso que eu sou? Seu amigo? Marina se levantou, caminhando até a janela do apartamento que dava vista para a cidade iluminada. Eu não sei, Rodrigo. Eu tenho medo. Medo de quê?
Medo de que isso não dê certo e eu perca você da minha vida. Medo de que você perceba que eu não sou suficiente para alguém como você. Medo de que meus filhos se apeguem ainda mais a você e depois fiquem com o coração partido se as coisas terminarem. Rodrigo se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Marina, você é mais do que suficiente. Você é incrível. E quanto a dar certo ou não, a gente nunca vai saber se não tentar. E se estragar tudo? E se não estragar? E se for a melhor decisão que a gente já tomou? Marina se virou para encará-lo. Você tem certeza disso? Certeza de que não é só gratidão ou, sei lá, algum tipo de síndrome de Salvador? Marina, eu sei a diferença entre gratidão e amor. Eu sou grato por você ter me salvado, sim, mas eu estou apaixonado por você porque você é você, porque quando eu estou com você, eu me sinto em casa, porque sua risada ilumina meu dia, porque a forma como você ama seus filhos me faz querer ser um homem melhor, porque quando você sorri, eu esqueço de todos os meus problemas. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Você não pode dizer essas coisas assim. Por que não? Porque... Ela hesitou. Porque eu também estou apaixonada por você. E isso me assusta. O coração de Rodrigo parou por um segundo. Você está? Estou. Faz meses. Mas eu não sabia o que fazer sobre isso. Você é meu amigo. Você mudou tanto. Você se tornou tão importante para mim e para meus filhos. E eu tinha medo de que se eu admitisse como me sentia, tudo desmoronaria. Rodrigo fechou a distância entre eles, pegando as mãos dela com delicadeza. Então, vamos ter medo juntos. Vamos tentar isso juntos, devagar, no nosso tempo, sem pressão. Marina olhou para as mãos deles entrelaçadas. Meus filhos não podem se machucar nisso. Nunca. Lucas e Beatriz são prioridade, sempre. E a gente não conta para eles ainda. Não até ter certeza de que isso vai funcionar. Concordo completamente. Marina respirou fundo. Ok, então a gente tenta. A gente tenta. Rodrigo puxou Marina para um abraço. Não era um abraço romântico, ainda não. Era um abraço de promessa, de possibilidade, de dois corações assustados, mas esperançosos. Os meses seguintes foram de descoberta. Rodrigo e Marina começaram a se encontrar sozinhos, além dos jantares em família. Iam a cafés discretos, caminhavam pelo parque do Ibirapuera nas manhãs de domingo, enquanto as crianças estavam com Dona Conceição. Conversavam por horas ao telefone depois que todos dormiam. Eles mantiveram o segredo das crianças por 3 meses, até terem certeza de que o relacionamento era sólido. E então, numa noite de sábado, com Dona Conceição já a par de tudo e dando sua bênção, eles se sentaram com Lucas e Beatriz. Crianças, a gente precisa conversar com vocês sobre uma coisa importante. Marina começou claramente nervosa. Lucas e Beatriz trocaram olhares preocupados. A gente fez algo errado? Lucas perguntou. Não. Vocês não fizeram nada errado. É sobre mim e o Rodrigo. O que tem vocês? Beatriz perguntou, sua voz pequena e curiosa. Rodrigo tomou a palavra. Vocês sabem que eu adoro vocês dois, né? E que adoro a mãe de vocês também. A gente também adora você, tio Rodrigo, Lucas disse. Pois é. E acontece que eu e sua mãe, a gente começou a se gostar de um jeito diferente. De um jeito de namorado e namorada. E a gente queria saber como vocês se sentem sobre isso. Houve um momento de silêncio. Então Beatriz perguntou, você vai ser nosso pai? A pergunta pegou todos de surpresa. Marina se apressou em responder. Beatriz, amor, nada muda. Você ainda tem seu pai, mesmo que ele não more com a gente. Mas eu não quero aquele pai, Beatriz disse, sua voz ficando mais aguda. Ele foi embora e nunca liga. Eu quero o tio Rodrigo como pai. Rodrigo sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ele se ajoelhou na frente da menina. Beatriz, eu adoraria ser como um pai para você. Mas a gente precisa fazer isso do jeito certo, devagar. E seu pai biológico sempre vai ser seu pai, mesmo que ele não esteja presente.
Mas você está presente, Lucas disse. Você vem aos meus jogos de futebol. Você me ajuda com a lição de casa. Você joga videogame comigo. Meu pai nunca fez isso. E eu vou continuar fazendo tudo isso, Rodrigo prometeu. Não importa o que aconteça entre mim e sua mãe, vocês sempre vão poder contar comigo. Então vocês vão se casar? Beatriz perguntou, sempre prática. Marina riu entre lágrimas. Devagar, Bia, a gente acabou de começar a namorar. Mas vocês vão, né? Porque eu quero que o tio Rodrigo more com a gente. Talvez um dia, Rodrigo disse. Mas primeiro, a gente precisa ter certeza de que dá tudo certo. Lucas, que tinha ficado quieto, finalmente falou. Mãe, você está feliz? Muito feliz, meu filho. Então tá bom pra mim. Só não fiquem fazendo coisas nojentas de namorado na frente da gente. Todos riram. A tensão finalmente se dissolvendo. A notícia se espalhou rapidamente. Os irmãos de Rodrigo ficaram encantados. Ricardo ligou especialmente para dizer: eu te falei que ela era especial. Estou feliz por você, mano. No Mirante das Acácias, onde Rodrigo ainda morava, a reação foi mista. Alguns moradores acharam estranho um milionário namorando a ex-faxineira do prédio. Mas a maioria, especialmente os funcionários que conheciam ambos, ficaram felizes. Seu Geraldo, o porteiro, resumiu: Marina é ouro puro. E o senhor Quintana se tornou gente boa depois que ela entrou na vida dele. Eles merecem ser felizes. O relacionamento não foi sem desafios. Havia momentos em que as diferenças sociais e financeiras criavam tensão, como quando Rodrigo quis pagar uma viagem de férias para toda a família e Marina se sentiu desconfortável em aceitar. Ou quando ele sugeriu matricular Lucas numa escola particular melhor, e Marina interpretou como crítica a educação que estava proporcionando. Mas eles aprenderam a comunicar, a resolver conflitos, a respeitar as inseguranças um do outro. Rodrigo aprendeu que Marina precisava manter sua independência financeira, que era importante para ela continuar trabalhando e sustentando seus filhos. Marina aprendeu que Rodrigo genuinamente queria ajudar, não por pena ou superioridade, mas por amor. 1 ano depois de começarem a namorar, Rodrigo fez a pergunta que Marina meio que esperava, mas ainda a pegou de surpresa. Era uma tarde de domingo, e eles estavam no parque do Ibirapuera, sentados perto do lago, observando os patos. As crianças estavam brincando perto, sempre sob o olhar atento de ambos. Marina, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você é feliz? Marina o olhou surpresa. Claro que sou. Por que pergunta? Porque eu quero que você seja feliz pelo resto da vida. E eu quero ser a pessoa que te faz feliz. Rodrigo, você já me faz feliz. Eu sei, mas eu quero fazer isso oficialmente. Rodrigo tirou uma pequena caixa do bolso da jaqueta. Quando abriu, revelou um anel simples, mas lindo, um solitário delicado em ouro branco. Marina Furtado, você quer se casar comigo? Marina colocou as mãos no rosto, lágrimas já começando a cair. Rodrigo, eu sei que ainda não faz tanto tempo. Eu sei que a gente ainda está descobrindo como funciona esse relacionamento. Mas eu sei, com cada fibra do meu ser, que eu quero passar o resto da minha vida com você. Você e seus filhos, que eu já amo como se fossem meus. Sua mãe, que me trata como filho. Toda a sua família, que se tornou minha família. E seus irmãos, eles concordam com isso? Marina, eu liguei para cada um deles ontem. Ricardo riu e disse, finalmente. Roberto disse que já estava na hora. Renata chorou de felicidade. Todos eles te amam tanto quanto eu. Marina olhou para o anel, depois para Rodrigo, depois para as crianças brincando perto. Lucas tinha acabado de fazer um gol imaginário e estava comemorando. Beatriz aplaudia animada. Eles pareciam tão felizes, tão completos. Sim, ela finalmente disse. Sim, eu quero me casar com você. Rodrigo deslizou o anel no dedo dela. E então a puxou para um beijo. Foi quando ouviram os gritos animados.
Eles vão casar! Eles vão casar! Beatriz pulava radiante. Lucas correu até eles. Sério, mãe? Você vai casar com o tio Rodrigo? Vou sim, meu amor. Então ele vai morar com a gente? Rodrigo se ajoelhou para ficar na altura dos meninos. Na verdade, eu estava pensando que talvez a gente pudesse procurar uma casa nova. Uma casa onde todos nós caibamos confortavelmente, com um quarto para cada um de vocês, um quintal para o Lucas jogar bola, espaço para a avó Conceição ter suas plantas. O que vocês acham? Uma casa de verdade? Beatriz perguntou, os olhos brilhando. Com quintal? Uma casa de verdade. Podemos ter um cachorro? Lucas perguntou esperançoso. Marina riu. A gente conversa sobre o cachorro. Nos meses seguintes, a vida foi um turbilhão de preparativos. Eles procuraram casas, finalmente encontrando uma em Vila Madalena. Não muito grande, mas perfeita para a família que estavam construindo. 3 quartos, um para o casal, um para Lucas, um para Beatriz. E um quartinho nos fundos para Dona Conceição, que inicialmente insistiu em não sair de Itaquera, mas acabou cedendo quando percebeu o quanto seria bom estar perto dos netos. O casamento foi simples, mas lindo. Realizado num jardim ao ar livre, com apenas a família próxima e amigos. Os irmãos de Rodrigo vieram de Pelotas com suas famílias. Os colegas de trabalho de Marina estavam lá. Seu Geraldo e outros funcionários do Mirante das Acácias foram convidados e compareceram emocionados. Lucas foi o pajem, levando as alianças com um orgulho visível. Beatriz foi a daminha, espalhando pétalas de rosa com concentração séria. Dona Conceição chorou do início ao fim, enxugando as lágrimas com um lenço bordado que havia pertencido à mãe dela. Quando chegou a hora dos votos, Rodrigo segurou as mãos de Marina e falou do coração. Marina, 2 anos atrás eu caí de uma escada, literalmente. E você foi a única pessoa que correu para me ajudar. Você segurou minha mão e me disse que ia ficar tudo bem. E desde aquele dia, você tem segurado minha mão em cada passo do caminho. Você me mostrou que ser rico não é sobre dinheiro, mas sobre amor. Você me ensinou a ser humano novamente. E hoje eu prometo segurar sua mão pelo resto de nossas vidas, nos dias bons e nos dias ruins, na alegria e na tristeza, porque você é minha casa, Marina. Você e seus filhos, que agora são nossos filhos. Eu te amo mais do que palavras podem expressar. Marina, chorando abertamente, respondeu. Rodrigo, quando te encontrei naquela escada, eu vi um homem assustado e sozinho. Mas eu também vi potencial. Vi alguém que só precisava ser lembrado de como amar. E ver você se transformar, ver você reconectar com sua família, ver você se tornar o homem incrível que é hoje, tem sido o maior privilégio da minha vida. Você não é só meu marido. Você é meu melhor amigo, meu parceiro, o pai que meus filhos sempre mereceram ter. Eu te amo e prometo sempre ser honesta com você, sempre estar ao seu lado, sempre acreditar em você. Porque juntos a gente é mais forte. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, todos aplaudiram. Lucas e Beatriz correram para abraçá-los. E ali, naquele círculo de amor, a família estava completa. A vida depois do casamento foi de ajustes. Dona Conceição adorou ter seu próprio espaço na casa nova, mas ainda insistia em cozinhar para todos. Lucas se matriculou numa escola melhor. Depois de muita conversa, Marina aceitou que Rodrigo dividisse os custos, e suas notas melhoraram ainda mais. Beatriz ganhou sua estante de livros própria e passava horas lendo em seu quarto colorido. Rodrigo reduziu suas horas de trabalho para passar mais tempo com a família. Ainda mantinha o projeto de consultoria financeira gratuita, mas agora com uma equipe maior que permitia que ele fosse mais presente em casa. Marina continuou trabalhando, mas agora apenas um emprego, como supervisora de limpeza no mesmo prédio em Pinheiros.
Ela insistiu em manter sua independência financeira, abrindo uma conta conjunta com Rodrigo apenas para as despesas da casa, mas mantendo sua própria conta para suas necessidades pessoais. Eu preciso disso, ela explicou quando Rodrigo sugeriu que ela poderia parar de trabalhar. Eu preciso saber que posso me sustentar. Não é sobre você ou sobre confiança, é sobre mim. E Rodrigo entendeu, porque entender e respeitar era a base do amor deles. Eles tinham jantar em família toda noite. Rodrigo ajudava com a lição de casa, levava Lucas aos treinos de futebol e ia às apresentações escolares de Beatriz. Marina cuidava para que todos tivessem tempo de qualidade juntos, mas também respeitava quando alguém precisava de espaço. E nas noites, depois que as crianças dormiam e Dona Conceição se recolhia ao seu quarto, Marina e Rodrigo conversavam. Sobre o dia, sobre os sonhos, sobre os medos, sobre tudo e nada. Você é feliz? Marina perguntou numa dessas noites, deitados na cama, a luz suave do abajur iluminando o quarto. Mais do que jamais imaginei ser possível. Rodrigo respondeu honestamente. E você? Imensamente feliz. Às vezes me belisco para ter certeza de que isso tudo é real. É real. E vai continuar sendo real amanhã e no dia seguinte e daqui a 50 anos. Marina sorriu. 50 anos é muita coisa. Não é suficiente. 2 anos depois do casamento, Marina descobriu que estava grávida. A notícia foi uma surpresa para ambos. Ela já tinha 39 anos e não estava planejando mais filhos. Mas quando o médico confirmou, ela e Rodrigo se olharam e souberam. Era mais uma bênção. Lucas e Beatriz ficaram eufóricos com a ideia de um irmãozinho ou irmãzinha. Dona Conceição chorou de felicidade. Os irmãos de Rodrigo comemoraram a notícia por videochamada, já planejando quando viriam visitar o bebê. A gravidez foi tranquila. Rodrigo foi a todas as consultas médicas, viu cada ultrassom, sentiu cada chute do bebê. Quando descobriram que era um menino, ele chorou. Vamos ter 3 filhos, ele disse, maravilhado. 3! Você sempre teve 3 filhos, Marina corrigiu gentilmente. Esse vai ser só mais um. Miguel Quintana Furtado nasceu numa manhã de março, pesando 3,5 kg e gritando no topo dos pulmões. Lucas e Beatriz o conheceram no hospital, ambos fascinados pelo irmãozinho minúsculo. Ele é tão pequeno, Beatriz sussurrou, com medo de assustá-lo. Você também era assim quando nasceu, Marina disse. Vou ensinar ele a jogar bola quando crescer, Lucas declarou. E eu vou ensinar ele a ler, Beatriz acrescentou. Rodrigo segurou o filho nos braços, olhando para aquele rostinho perfeito, e sentiu seu coração expandir de uma forma que não achava mais possível. Olhou para Marina, cansada mas radiante, para Lucas e Beatriz, para Dona Conceição, que havia acabado de chegar, para toda a família que havia construído. 3 anos atrás, ele estava sozinho, caindo de uma escada, achando que ia morrer sem ninguém para sentir sua falta. Agora estava rodeado de amor, segurando seu filho recém-nascido, cercado por sua família. Tudo porque uma faxineira gentil decidiu segurar sua mão. Os anos seguintes foram de crescimento para todos. Lucas entrou na adolescência, cheio de energia e sonhos de se tornar jogador profissional. Beatriz desenvolveu amor por literatura, sempre com um livro na mão. Miguel crescia rápido, um menino curioso e alegre que tinha os olhos do pai, mas o sorriso da mãe. O projeto de consultoria financeira de Rodrigo cresceu tanto que se tornou uma ONG oficial com sede própria e vários funcionários. Marina, vendo o impacto do projeto, decidiu fazer faculdade de serviço social à noite, querendo contribuir mais ativamente para ajudar famílias necessitadas. Com 43 anos, vou voltar a estudar, ela anunciou um dia. E você vai ser incrível, Rodrigo disse, orgulhoso. E foi. Marina se formou 4 anos depois no topo da turma.
Rodrigo, Lucas, Beatriz, Miguel e Dona Conceição estavam na formatura, aplaudindo mais alto que todos quando ela subiu ao palco para receber o diploma. Depois da formatura, Marina começou a trabalhar na ONG com Rodrigo, focando no atendimento às famílias. Ela tinha uma empatia natural, uma capacidade de entender as dificuldades porque ela mesma as havia enfrentado. As famílias atendidas a adoravam. Numa tarde, uma mulher jovem, mãe solteira de 2 filhos, agradeceu Marina com lágrimas nos olhos. A senhora me salvou. Eu estava afundada em dívidas, achando que nunca ia sair daquela. E a senhora me mostrou que é possível. Marina segurou as mãos da mulher. Você se salvou. Eu só te mostrei o caminho. Mas como a senhora consegue entender tão bem? Porque eu já estive onde você está. Eu sei como é trabalhar 2 empregos e ainda assim mal conseguir pagar as contas. Eu sei como é ter medo do futuro, mas eu também sei que é possível mudar, é possível crescer, é possível construir uma vida melhor. Quando Marina contou essa história para Rodrigo naquela noite, ele a abraçou forte. Você percebe que fez um círculo completo? Você me salvou e agora está salvando outras pessoas. A gente está salvando, Marina corrigiu. É trabalho de equipe. Rodrigo sorriu. Sempre foi. Lucas, aos 18 anos, conseguiu uma bolsa parcial numa escolinha de futebol profissional. Não seria fácil. A competição era feroz, mas ele estava determinado. Rodrigo o apoiava em cada treino, cada jogo, cada frustração e cada vitória. Beatriz, aos 15, já sabia que queria ser professora de literatura. Passava horas criando planos de aula imaginários, sonhando com o dia em que teria sua própria turma. Miguel, aos 5 anos, era a alegria da casa. Curioso sobre tudo, sempre fazendo perguntas, sempre querendo ajudar. Ele não sabia de separação ou diferença. Rodrigo era seu pai. Ponto final. Numa tarde de domingo, toda a família estava reunida no quintal. Lucas jogava bola com Miguel. Beatriz lia na rede. Dona Conceição regava suas plantas. Marina e Rodrigo preparavam o churrasco. Quem diria, né? Dona Conceição comentou, observando a cena. Há 5 anos, a gente estava naquele apartamentinho em Itaquera. E olha só onde a gente está agora. A gente está em casa. Marina disse simplesmente. Graças a Deus e a sua bondade, minha filha. Você sempre teve um coração enorme. E você me ensinou isso, mãe. Você sempre disse que bondade é a maior riqueza que a gente pode ter. Rodrigo, ouvindo a conversa, se aproximou. Dona Conceição, posso fazer uma pergunta? Claro, meu filho. Quando você me viu pela primeira vez, quando Marina me trouxe para jantar naquela noite, o que você pensou? A senhora idosa riu. Quer sinceridade? Sempre. Eu pensei, esse homem está perdido. Você tinha tudo de material, mas estava vazio por dentro. Eu vi isso nos seus olhos, mas eu também vi que você tinha potencial para mudar. E, principalmente, eu vi como você olhava para minha filha. Mesmo naquele primeiro dia, havia respeito ali, admiração. E eu pensei, talvez esse seja um bom homem esperando para ser descoberto. E estava certa, Rodrigo disse. Eu quase sempre estou, Dona Conceição respondeu com um sorriso maroto. Naquela noite, depois que todos dormiram, Rodrigo ficou sozinho na varanda, olhando as estrelas. Pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos 5 anos. A queda, o hospital, Marina segurando sua mão, a reconexão com os irmãos, o amor, o casamento, Miguel, a família que havia construído. Pensou no homem que era antes, frio, ambicioso, sozinho, e no homem que era agora, ainda ambicioso, mas com objetivos diferentes. Não mais sobre acumular riqueza, mas sobre criar impacto, sobre fazer diferença, sobre amar e ser amado. Marina saiu para a varanda, envolvendo-o num cobertor. Não consegue dormir? Só pensando. Sobre o quê? Sobre como a vida é estranha, como um momento pode mudar tudo.
A queda da escada. Não só isso, o momento em que você decidiu me ajudar. Você poderia ter só ligado para a ambulância e ido embora, mas você ficou. Por quê? Marina pensou por um momento. Honestamente, eu não sei. Foi instinto. Eu vi um ser humano sofrendo e quis ajudar. Não pensei em quem você era, quanto dinheiro tinha, nada disso. Só vi alguém que precisava de ajuda. E mudou minha vida inteira com aquele gesto simples. Acho que a gente mudou a vida um do outro. Como assim? Rodrigo, antes de você, eu estava, não infeliz, mas resignada. Achava que minha vida seria sempre aquilo. Trabalhar até os ossos, mal conseguir pagar as contas, nunca ter tempo para nada além de sobreviver. Você me mostrou que a vida pode ser mais, que eu posso ter mais. Não mais no sentido material, mas mais tempo com meus filhos, mais oportunidades de crescer, mais chances de ajudar outras pessoas. Você sempre foi incrível, Marina, com ou sem mim. Mas com você, sou melhor. Assim como você é melhor comigo. Rodrigo a puxou para um abraço. Promete que a gente vai ser assim para sempre? Honestos companheiros, melhores versões de nós mesmos juntos? Prometo. Mas Rodrigo? Sim, a gente precisa parar de ser tão melosos, senão vou chorar aqui no meio da madrugada. Ele riu, e foi uma risada leve, feliz, livre, justo. Os anos continuaram passando. Lucas, depois de muito esforço, não conseguiu se tornar jogador profissional, mas encontrou seu lugar como treinador de futebol para crianças carentes. Rodrigo o ajudou a abrir uma escolinha comunitária em Itaquera, perto de onde costumavam morar. Beatriz entrou na universidade para letras, mantendo seu sonho de ser professora. Nas férias, dava aulas voluntárias na ONG da família. Miguel crescia como uma mistura perfeita dos pais. Tinha a inteligência emocional e a bondade de Marina e o raciocínio lógico e a determinação de Rodrigo. Dona Conceição, aos 82 anos, ainda era a matriarca da família, cozinhando para todos aos domingos, dando conselhos sábios, cuidando de todos com seu amor infinito. E Marina e Rodrigo? Eles continuavam apaixonados. Não do jeito idealizado dos filmes, onde tudo é perfeito. Eles brigavam às vezes, discordavam, tinham dias difíceis. Mas no final de cada dia, sempre encontravam caminho de volta um para o outro. Porque o amor deles não era baseado em fantasia, mas em respeito mútuo, em trabalho constante, em escolha diária de estar juntos, de se apoiarem, de crescerem juntos. Numa tarde especial, 15 anos depois daquela queda fatídica da escada, Rodrigo organizou uma surpresa para Marina. Levou-a de volta ao Mirante das Acácias, ao prédio onde tudo começou. "Por que estamos aqui?" Marina perguntou confusa. "Você vai ver." Ele a guiou até a escada, a mesma escada onde tinha caído. Lá em cada degrau havia fotos. Fotos dos últimos 15 anos. A primeira foto no hospital. Ambos sorri tentando. Fotos dos jantares em Itaquera, do casamento, do nascimento de Miguel, das férias em família, das formaturas, de momentos comuns e especiais. Marina subiu lentamente, olhando cada foto, lágrimas escorrendo pelo rosto. No topo da escada, Rodrigo a esperava com um último porta-retrato. Era uma foto que seu Geraldo havia tirado sem eles saberem, no dia da queda. Marina estava segurando a mão de Rodrigo na ambulância, ambos olhando um para o outro. "Começou aqui", Rodrigo disse. "Nesta escada, você salvou mais do que minha vida. Você salvou minha alma." "Rodrigo, isso é lindo. Mas por quê? Por que agora?" "Porque hoje marca 15 anos desde aquele dia. 15 anos desde que uma faxineira bondosa decidiu que um estranho merecia compaixão. E eu queria marcar isso. Queria que você soubesse que eu me lembro de cada momento, de cada gentileza, de cada vez que você acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. Eu te amo tanto", Marina sussurrou. "E eu te amo mais. Hoje, amanhã e por todos os dias que me restam."
Eles ficaram ali, abraçados no topo daquela escada que tinha mudado tudo, cercados por memórias de 15 anos de amor, crescimento e família. E Marina percebeu. Às vezes, salvar alguém significa simplesmente segurar a mão deles quando estão com medo. E às vezes, ao salvar alguém, acabamos salvando a nós mesmos também. E assim termina nossa história emocionante sobre como um ato simples de bondade pode transformar vidas inteiras. Se você se emocionou com a jornada de Rodrigo e Marina, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas próximas histórias incríveis. Queremos saber de você. Você já ajudou alguém sem esperar nada em troca? Já teve sua vida mudada por um ato de bondade? Comente esperança aqui embaixo para nos mostrar que você assistiu até o final e acredita no poder da compaixão. Vamos criar uma corrente de positividade nos comentários. Até a próxima história. E lembrem-se, às vezes tudo que alguém precisa é que você segure a mão deles quando estão com medo. Até logo.